Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Passei Sem Dúvidas. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2019 e ela fala o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10, então temperatura inferior a 10 e a umidade inferior a 40. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar temperatura entre 35 e 40 e a umidade do ar ficar abaixo de 30. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 e a umidade seja inferior a 25. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, nós vamos analisar aqui o gráfico. E aí eu tenho o gráfico como eixo X sendo a quantidade de dias, o eixo Y do meu lado esquerdo, né, sendo a temperatura, e do meu lado direito sendo a umidade relativa do ar. Então, vamos analisar direitinho. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico, e nós temos o gráfico aqui. E ele quer saber: decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No primeiro dia, um alerta cinza, no 12º, um laranja e no 13º, um vermelho. Em qual ou quais desses dias ou os avisos foram emitidos corretamente? Então, a gente precisa verificar se esses alertas foram emitidos corretamente. No primeiro dia foi emitido um alerta cinza. E aí o alerta cinza, ele diz aqui na descrição que a temperatura precisa ser inferior a 10 e a umidade inferior a 40. Então vamos analisar o gráfico. No dia 1, que é justamente essa posição, temperatura inferior a 10, ok, e umidade inferior a 40. Ok, também. Então, o alerta do primeiro dia está correto. No dia 2, nós tivemos um alerta, no dia 12, nós tivemos um alerta laranja. E o alerta laranja, ele fala o seguinte, voltando para cá. Temperatura entre 35 e 40 e a umidade abaixo de 30. Então, vamos analisar o gráfico mais uma vez. Temperatura do dia 12 aí vamos para o gráfico de temperatura, né? Que é justamente esse da linha contínua. A temperatura do dia 12 tem que estar entre 35 e 40. Perceba que ela já chegou no 40, né? Então, a temperatura já não bateu. E a umidade, que é o tracejado, tem que estar abaixo de 30. Então, a umidade está correta, está abaixo de 30. Mas a temperatura não está, certo? Já foi alcançado os meus 40. Então, no dia 12, o alerta, ele está errado, né? Ele foi emitido errado, tá? E aí, a gente vai para o dia 13, que é o meu último dia. No dia 13, eles fizeram um alerta vermelho. Vamos voltar lá para a minha situação, que diz que o alerta vermelho deverá ser estimado, né? Deverá ser feito quando a temperatura for superior a 40 e a umidade inferior a 25. Então, vamos analisar o gráfico mais uma vez. Temperatura do dia 13 superior a 40. Então, qual é a linha que representa a temperatura? Contínua, né? Então, ó, está realmente acima de 40 e a umidade, ela precisa estar abaixo de 25. Percebam que a umidade é a linha tracejada. Essa daqui, essa marcação representa 30% de umidade relativa do ar. E aí nós temos uma marcação acima de 30. Então,
O alerta vermelho feito no dia 13, perdoe, desculpe, é aqui, né, a análise. O alerta vermelho feito no dia 13, ele está incorreto, tá? E aí, analisando lá em qual ou quais desses dias esses alertas foram emitidos corretamente, nós temos apenas como gabarito a letra A, porque tanto o do dia 12 quanto o do dia 13 foram feitos de forma incorreta, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Tchau, tchau.